Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando mais um podcast para vocês. Podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora e hoje eu tenho um podcast super especial, com uma convidada super especial também, né? Na verdade, sempre falo isso, mas porque todas as minhas convidadas são especiais. Quem vem aqui é porque é especial e sempre tem uma história incrível de vida para contar pra gente. E hoje a minha convidada também tem uma história aí de vida. Ela vai contar um pouquinho sobre a carreira dela, o que ela tem feito para ajudar tantas pessoas. E antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero falar um pouquinho, né, sobre mim. Você que está chegando aí agora, não me conhece, como eu falei, eu sou escritora, né, além de apresentadora desse podcast. Eu tenho alguns trabalhos que eu tenho feito ao longo desses anos. O meu primeiro trabalho foi esse daqui, esse livro que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu falo sobre depressão, como eu aprendi lições de vida através da depressão. Eu passei 15 anos estudando sobre a depressão e eu escrevo aqui tudo sobre a depressão, mas também o que aconteceu comigo, como eu venci a depressão e o que eu aprendi através dela. Então é um livro muito impactante. Como pedagoga e como mãe, né, eu comecei a escrever alguns livros para as crianças, principalmente para ajudar a minha própria filha. Esse primeiro livro eu escrevi para ela, que se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Minha filha teve um período na infância, que acho que todos nós, né, passamos por isso, que a gente não quer ir para a escola, mas ela deu bastante trabalho na infância, dizendo que odiava ir para a escola. Mas aí aconteceu algo e ela conheceu uma criança que realmente não podia ir para a escola. E essa criança trouxe uma grande lição de vida para ela, que mudou toda a concepção dela do que é poder acordar todos os dias de manhã com vida, com saúde e poder ir para a escola. Então, esse é um livro muito lindo também. Também escrevi um livro para ajudar crianças que estão sofrendo bullying e também para ajudar as crianças a lutarem contra o bullying, para elas não deixarem o bullying se expandir dentro das escolas. Esse livro aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, eu escrevi também sobre uma história real de uma menininha que estava se sentindo como essa lagarta aqui, insignificante, que ela não servia para nada, mas ela aprendeu uma grande lição de vida de que até as lagartas têm uma história, tem uma missão aqui nessa terra. Todas elas foram criadas por um motivo, como nós todos, né? Todas as crianças, não importa como elas sejam, grandes, pequenas, gordinhas, magrinhas, altas, baixas, do jeito que for, todas elas são especiais e elas têm que ser tratadas de maneira especial. Então nós devemos dizer não ao bullying, né? Nós devemos combater o bullying e ensinar as crianças também a combaterem o bullying. Outro livro que eu escrevi foi esse daqui, A Minha Gatinha Marie, que também é uma história real sobre a minha filhinha com a gatinha dela. A Marie foi encontrada durante a pandemia num latão de lixo, jogada, abandonada, bem pequenininha. Nós a levamos para casa, cuidamos dela. E naquele período de pandemia que ninguém podia, né, ter a companhia das pessoas, não podia sair de casa, minha filha não podia ir para a escola, não podia ter amiguinhos, então ela encontrou na Marie, essa gatinha, companheirismo, amizade. É uma história muito linda, né, também de muito amor que essa gatinha trouxe para a nossa casa. E o meu último livro infantil foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que é um livro que retrata a história de um menino, na verdade agora ele já é um rapaz de 19 anos, que mora aqui na cidade de Bauru. Ele é conhecido aqui em Bauru como Pedro do Cordel. Ele tem uma cordelteca aqui na nossa cidade com mais de 3.000 títulos de cordéis. Cordelteca é uma biblioteca de cordéis. E o Pedro é um menino apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino. E esse livro aqui eu conto como a gente conheceu o Pedro, né? Como que surgiu essa história de contar sobre a vida dele. Mas também eu falo sobre o povo nordestino, a história do Nordeste, como que é um povo sofrido, mas um povo tão lindo, com uma cultura tão linda. Falo sobre os cordéis. Então é um livro bem brasileiro, bem nordestino, um livro que vale a pena também ser lido. E o meu último trabalho como escritora foi esse daqui, Mulheres que Transformam, que na verdade é uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres, mulheres que contam histórias de resiliência, de fé, de coragem, de luta, de luto também, mulheres que sofreram abusos, violência física, violência verbal, sexual, de todos os tipos de violências. Então são mulheres que têm histórias muito impactantes e elas contaram essas histórias e eu as escrevi e eu coloquei tudo aqui nesse livro para você. Então esse livro aqui é um livro
livro de muito ensinamento, de muita coragem, que traz grandes lições de vida também. Todos esses livros você pode encontrar aí no YouTube. Vou deixar a descrição para vocês no YouTube, não, né? Na internet, mas através, né, desse vídeo que você está assistindo agora no YouTube, eu vou deixar a descrição de como comprá-los, tá? E também de como você entrar no meu Instagram e entrar em contato comigo. Também vai ter o contato aqui da minha convidada super especial. E hoje nós estamos recebendo, né? Então, é como eu falei para vocês, essa convidada super especial, que é uma profissional que une técnica, empatia e paixão na sua profissão em cada atendimento. A nossa convidada se chama Miriam, é a Miriam Torricelli. Ela é fisioterapeuta, formada há 3 anos pela Unisagrado, e ela tem especialização em ortopedia e traumatologia. Olha que chique, gente. Desde o início da sua carreira, a Miriam vem se dedicando à promoção de qualidade de vida por meio de atendimentos humanizados. Isso é muito importante. Humanizados e personalizados e com foco total no bem-estar, né, dos pacientes. Ela acredita que o cuidado com o corpo vai muito além do tratamento de uma lesão apenas. Envolve escuta, presença e um olhar atento às necessidades de cada pessoa. Isso é muito importante. Hoje, a Miriam atua com atendimentos domiciliares e é apaixonada pelo Pilates terapêutico, que ela vai contar pra gente o que é. Que utiliza como uma ferramenta eficaz para prevenir e tratar disfunções musculoesqueléticas. Nossa, acho que todo mundo precisa desse Pilates aí. Com sua abordagem acolhedora e profissional, ela transforma dores em movimento, limitações em autonomia e desafios em evolução. Então, hoje nesse bate-papo, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da Miriam, que está aqui comigo, e como ela escolheu cuidar com as mãos, mas também com o coração. Não é verdade, Isso Miriam? mesmo, Rô. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom que você está aqui. Eu quero que você conte, primeiramente, antes da gente perguntar aí sobre o Pilates, sobre as outras coisas, eu quero saber como que você se decidiu, né, se tornar uma fisioterapeuta. Como que aconteceu isso? Na verdade, Rô, foi algo assim que nem eu esperava que acontecesse. Quando eu escolhi ser fisioterapeuta, eu fiz a inscrição para terapia ocupacional. Olha só. Que é um pouquinho diferente, sim. Né? Caminha junto, mas é diferente. Exato. E eu sou de Torrinha, né? Então, minha família é toda de Torrinha, comecei lá. E lá não tem faculdade. Então, nós temos que vir ou para Jaú ou para Bauru, que é mais próximo. Sim. Para poder fazer uma formação. Você veio para cá, então? Isso. Só que eu viajava todo dia. Tá. E aí, fiz a inscrição através do site. Aí, eu cheguei para terminar a inscrição na faculdade. Vim com uma amiga minha, lá de Torrinha, que ela também ia fazer na Unisagrado. De terapia ocupacional. A minha terapia ocupacional. E ela, história, outra coisa. Ok. E cheguei, aí pensa que naquele dia aconteceu tudo que tinha para acontecer. Acabou a força. Sempre assim, né? Nossa, a irmã dela descobriu que estava grávida. Ai, nossa. Tudo. E eu ansiosa, que eu queria logo, né? Sim. Resolver aquilo. Aí eu cheguei, a gente chegou lá para fazer no escritório, no atendimento lá. Aí, imagina, você era a moça que ia finalizar minha inscrição, eu aqui, e aí tinha um papelzinho aqui do lado assim, cursos que não abriram vagas. Aí tinha lá, biomedicina, estética, e aí lá em último, terapia ocupacional. Falei, não vou sofrer por antecedência, nossa, né? Não vou me precipitar. Sim. Aí, esperei a moça, seu nome é Miriam Torricelli, você fez a inscrição para terapia ocupacional, mas olha, infelizmente não abriu o curso, não fechou a turma e você precisa escolher outro curso. Nossa. Eu falei, e quanto tempo eu tenho para decidir isso? Agora. Como assim agora? Caramba! Aí ela falou assim, eu falei, qual que é a área mais próxima? Porque sabe quando você vai com aquilo? Sim. E pra mim não tinha outra opção, né? E aí eu fui, eu falei assim, o mais próximo é a fisioterapia. Sim. Eu falei, e qual o valor? Ela falou assim, a diferença era, acho que na época de 600, 700 reais a mais do que nossa, o bem de terapia. Mais caro. Bem mais caro. E quem ia pagar minha faculdade era o meu pai. Sim. Então, eu tinha que ver com ele, porque para ele eu tinha passado o valor da terapia ocupacional, né?
Aí eu falei, gente, e agora? E agora? O que eu faço? Sem celular, porque tinha acabado a bateria também. Eu falei, aconteceu tudo num eu dia. não sei o que eu faço. E você lá na fila? E lá, esperando. E a mulher esperando, porque tava cheio de gente. Imagino. Aí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, então vai. Faz, né? Seja o que Aí Deus depois quiser. a gente viu o Depois que a gente faz. vê o que vai dar. E aí, depois disso, voltamos pra Torrinha e elas super felizes, porque tinha dado certo, que tinha descoberto que ia ser titia. Nossa. E a matrícula dela pra história tinha Deu dado tudo certo. E eu chorando, Você, me embora. gente, o que eu vou fazer agora? Tô lascada, né? E aí, pro fim, eu cheguei, conversei com meu pai, né? Ele falou, não, filha, não tem problema. Vamos dar um jeito. Vamos dar um como jeito. sempre, pai e mãe, né? Sempre apoiando. É. E foi assim que eu entrei na fisioterapia. Era pra ser mesmo. E eu falo que foi a melhor coisa. Com Depois certeza. de um tempo, a gente entende, né? É verdade, é Aí verdade. foi a melhor coisa que me Uau. aconteceu. Então, a fisioterapia te escolheu. Ela que me escolheu, não eu que escolhi ela, Os exatamente. planos de Deus, né? Sem dúvidas. E durante a faculdade, aí você teve alguma experiência marcante de um paciente, ou sei lá, um momento Com certeza. pessoal que fortaleceu essa escolha, que você Sim. falou, não, eu escolhi certo. E aí que a gente não entende. Sim. E eu fui entender, sim, porque são 5 anos de formação. E eu fui entender no 5º ano de formação o que eu estava fazendo na fisioterapia. Porque no 5º ano já começa a fazer os atendimentos. Isso. Agora mudou um pouquinho, mas enquanto eu estava fazendo a graduação, era assim, os 4 primeiros anos era só teoria, tinha algumas práticas, tinha as práticas, mas não direto com o paciente. Tá. E no último ano era só estágio, em diversas áreas, hospitalar, ambulatorial, o que você imaginar. Tá. E aí, o primeiro estágio que a gente foi fazer, foi aplicar tudo que a gente aprendeu. A gente chegou lá e aí era dividido os grupos e os pacientes. Só que assim, a gente vai com aquele frio na barriga, Lógico. aquela mão suando. Primeira vez, Meu né? Deus, vou atender. Do hospital ainda? Era no hospital? Não, esse era ambulatorial. Ambulatorial, tá. isso. Então não era coisa tão grave. Não, Ainda mas... Mas mesmo assim, dá frio na barriga. Assim, exato. Só de você ter o contato com o paciente. Lógico. E saber que a conduta dele vai depender de você. Sim. O que você escolher para ele. Com certeza. É uma puta de uma responsabilidade, Nossa, né, Rô? Verdade. E aí, nesse dia, a professora veio com as pastas e ela distribuiu os pacientes, né? Nós éramos um grupo, acho que de 7 alunos. E tinha uma paciente que ela veio para mim e ela falou assim, Mira, essa daqui é a fulana de tal. Me apresentou assim, imagina que nós duas estamos aqui, a paciente tá ali, é aquela ali. Aí eu falei, tá, tudo bem, tô aqui para isso, vamos embora, né? Aí eu comecei a ler o prontuário dela, comecei a ver tudo que ela tinha. E ela era uma paciente, assim, muito debilitada. Ela não erguia os membros superiores do braço. Era senhorinha? Senhora. Ela devia ter, se eu não me engano, uns 68, 70 anos. Não era tão velha, mas já era bem debilitada. Isso. E ela tinha o ombro congelado. Uau. Então, por isso que ela não mexia. Era só o direito, o esquerdo. Ela mexia, mas não a amplitude normal do membro, né? E aí a professora, depois a gente discutiu o caso dela e ela comentou, ela falou assim, Mira, ela não ergue o braço, ela tem dificuldade para chegar até aqui, ela pega tantos ônibus. Nossa, tadinha. Dificuldade para caminhar. Eu falei, meu Deus, que Uau. bucha, perdão da palavra. Que desafio, né? Que desafio. Eu falei, nossa, o primeiro paciente Você já tinha vai... que reabilitar ela. E aí eu falei assim, a professora chama Carol, eu falei, Carol, eu não sei se eu consigo. Eu duvidei. Ela Sim. falou assim, Mira, você sabe da sua capacidade, Uau. você sabe que você consegue, então Vamos lá. tá aqui para isso. É. Aí a gente começou, e as primeiras sessões com ela, Rô, era muito difícil. Imagina. Porque qualquer movimento... Dói, né? Ela sentia dor, aí ela gemia. Tadinha. E eu, ai meu Deus, será que eu continuo? Será que eu paro? O que eu faço? Nossa. Sabe? Então foi difícil. Mas a gente vinha tendo resultados, por menores que eram esses resultados. Pouquinho, né? Exato. E aí teve um dia que eu cheguei, ela chegava primeiro que eu, porque ela pegava vários ônibus, então ela chegava primeiro e ela ficava sentadinha me esperando. Aí teve um dia que eu cheguei e ela simplesmente ergueu o braço. Uau. E ela falou assim, Mira, eu tô erguendo o Já braço. pensou? Nossa, E foi que graças emoção. a você. Nossa, que emoção. aquilo
tinha um amigo meu que nós íamos juntos, porque nós morávamos próximos. Aí eu até segurei, eu falei, eu não acredito no que eu tô vendo. Segura. Uau. Eu duvidei da minha capacidade Tá de vendo? reabilitar. Sim. E pro fim deu muito certo. Nossa. Porque eu tratei ela com o que ela precisava. Com certeza. Né? Levou muitos meses. Imagina, foi rápido? coisa de 8 sessões. Uau, 8 olha sessões. Só precisava disso. Exatamente. Que coisa. E aí depois eu tive uma conversa com ela. Ela era muito religiosa. E eu também sou uma pessoa muito religiosa. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, quando eu ergui o meu braço lá em casa, a minha filha falou assim, mãe, o que tá acontecendo? Porque ela dependia da filha para tudo. Nossa, já pensou? Para pegar uma xícara, para tomar um banho, até para cuidados pessoais, Nossa, de higiene pessoais. Coitadinha. Porque ela não tinha um movimento. Sim. E aí ela virou e falou assim, foi um anjo que Olha, Deus tá mandou vendo? na minha vida. Tá vendo? E aquilo eu falei, putz, agora eu entendi o meu propósito. O propósito, né? 5 anos depois. Você tá vendo? Você tá Mas vendo? foi Era muito... propósito de Deus Exato. mesmo. Ali naquela hora, naquele preenchimento de ficha, Deus mudou sua história, né? Exatamente. Olha que lindo, né? E assim, sou grata até hoje, Com continuo certeza. atuando da mesma forma, com muito amor, muito cuidado, Sim. empatia, né? Com certeza. Se colocando no lugar do próximo. Verdade, isso é muito importante, muito importante. Mas o que mais te encantou, assim, nessa área da ortopedia e traumatologia? A ortopedia e traumatologia são duas áreas diferentes. Explica pra elas gente. são semelhantes, né? Ortopedia e traumatologia, porque envolve, por exemplo, um paciente que teve um trauma mesmo, e aí a gente A reabilita. ortopedia, às vezes, não quer dizer que tenha trauma. Isso, exato, né? Às vezes só alguma disfunção musculoesquelética mesmo. Dor, Isso, exatamente. Agora, a traumatologia é quando teve um trauma. Um trauma, Okay. exato. Então, por exemplo, uma fratura, algo mais assim. Uma queda, Isso, né? exatamente, Rô. Então, o que te encantou nessas duas áreas? É exatamente elas conseguirem trabalhar juntas, né? E a gente conseguir reabilitar o indivíduo sem precisar de muita coisa. Sabe o básico bem feito? Sim. É isso. Olha só. Você saber o que você está fazendo, a fase que você está atuando no seu paciente, você entender a patologia que o paciente apresenta, aí você entende o quadro clínico que esse paciente apresenta, e aí você junta tudo e não tem como dar errado. Olha só. Então, assim, a prática, né, de você conseguir atuar. Atuar em tudo. Você não precisa de muita coisa. É verdade, é verdade. E aí surgiu o Pilates. Depois, você terminou a faculdade e foi fazer uma pós ou dentro da faculdade mesmo? Você já entrou nessa área do Pilates? Como que foi? Eu me formei e aí eu não queria voltar para Torrinha. Tá. Uma cidade muito pequena e... Mais difícil para atuar, Exato. Né? Então, assim, eu já estava aqui. Sim. Não que Só fosse 5 anos aqui, né? Não fosse um problema eu voltar, mas sim, eu não gostaria, entendo, né? Então, eu simplesmente falei, não, eu quero ficar aqui, vamos ficar aqui, né? Aí, nas férias, eu voltei para Torrinha, do último ano eu voltei, ia até a festa de formatura. Conversei com meu pai novamente. Pai, tem como a gente segurar o apartamento pelo menos mais 2 meses, só até a festa? E nesse período eu vou tentando arrumar alguma coisa aqui. Ele falou, não, vamos embora. O que é? O que é 2 meses, né? Perto de 5 anos. É verdade. E aí, eu fiquei aqui em Bauru e mandando currículo e nada. E já estava desanimada. Eu falei, já era, né? Teve um dia que uma amiga da faculdade minha, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, Miriam, você está aqui em Bauru? Eu estou trabalhando num estúdio e está precisando de uma pessoa para trabalhar aqui. Só que eu não tinha curso de Pilates, porque para você atuar com Pilates, você tem que ter a especialização de Pilates. É uma especialização. Isso, não é você se formar e você já pode atuar com Pilates, você tem que ter a especialização. Falei, mas amiga, eu não tenho especialização. Eu falei, nossa. Aí ela falou, não, eu vou falar pra moça. Aí a moça foi super bacana, foi super gente boa. Ela falou assim, Miriam, eu posso te dar essa oportunidade, conversei com ela. Mas eu preciso que você faça o curso. Faça o curso. Para se aprimorar, né? Exato. E se vem uma vigilância, alguma coisa, e eles pedem, né? Então, eu falei, não, tudo bem. E aí, ela foi me passando o conhecimento dela, que ela tinha. E aí, assim que abriu a turma aqui em Bauru para fazer a especialização do Pilates, você fez e já começando a trabalhar na área. Olha que top, né? E aí juntou, aí eu falei, pai, deu certo. Que bom. Agora eu
tô empregada Aí aqui. ficou aqui. Nossa, nunca mais voltei. Tá vendo? E o Pilates era uma coisa também que eu não queria trabalhar. Ah. Eu saí da faculdade e falei, não vou trabalhar com Pilates. Estava muito saturado, Sim, sabe? sim, muito. sim. Falei, não quero isso. E foi novo, isso que né? apareceu. E foi a primeira porta. vendo? E estamos aí. Mas esse Pilates é terapêutico. O que significa isso? Na verdade, o Pilates por si só, ele trabalha toda essa consciência corporal, movimentos fluidos, conscientes, calmos. Não é aquela coisa pesada, Sim, aquele... sim. Agressivo, né? Exato, isso. E se torna muito calmo pro paciente e benéfico, sim, certo? O Pilates. E assim, a gente fala terapêutico, mas por uma... Pelo bem-estar que ele traz. Exato. Entendi. Então, assim, se você coloca uma música, por exemplo, um pouco mais agitada, se for um paciente que já é mais agitado... Nossa, não vai relaxar. Não, né? não tem como. E assim, tem até uma frase do Pilates que você precisa estar conectado, corpo, mente e ambiente. É verdade. Senão... Esquece. É verdade. Não sai bem feito. Não sai bem feito. A música rápida é só pra você correr, pular. Exato. Coisas mais assim. Relaxar não dá, não. Não dá, não. E seu interesse pelos atendimentos domiciliares? Como que eles surgiram e que tipo de atendimento é esse que você faz? Você está ainda nesse estúdio, agora você está numa clínica? Conta tudo pra gente. Agora, atualmente, eu saí desse estúdio. Fiquei 2 anos nele, então, nossa, aprendi muito, desenvolvi muito como tanto profissional quanto pessoal nesse lugar. Mas aí a gente acaba procurando novos horizontes, né, Rô? Me surgiu uma oportunidade e acabei migrando para uma clínica que eu atuo hoje como instrutora de Pilates. E os atendimentos domiciliares era uma coisa que eu já queria desde o começo, assim, dos estágios, na verdade. Então, eu já fui no intuito de conhecer pessoas para agregar pro domiciliar, Sim, né? como fisioterapeuta mesmo, fisioterapeuta, né? exato. Entendi. E foi me aparecendo um paciente ali que me conheceu no estúdio, outro porque fulano indicou, outro... E aí, a hora que eu vi, eu já estava com a agenda cheia dos domiciliares, graças a Deus. Que bom. E as pessoas preferem, né? Domiciliar. É muito cômodo. Ontem, por exemplo, de quarta-feira é o dia que é mais corrido porque é mais cheio com os atendimentos. Aquela chuvinha. Aí, pronto. Quem que vai querer sair de casa? Entendeu? E eu não. Eu fui até o paciente, a gente fez os atendimentos. Legal. Tem paciente que é um pouquinho... Eu atendo bastante idoso, adoro atender então, idoso. Eles não gostam muito de sair. Exato. E se tá um pouquinho mais frio, então, poxa, vamos fazer exercício deitadinho, não vamos ficar... No sofá, né? Exato. Legal. Mas tem uns que não, tem uns que preferem, não, tá frio, vamos esquentar, mais agitado. A gente faz também. Que legal. Então, você tem feito esses tipos de atendimentos. Isso. Nossa. E eu atendo bastante pessoas idosas, né? Mas, assim... Pensando na prevenção de quedas, manutenção para ganho de força muscular, para tornar esse idoso mais saudável e independente possível, certo? Mas assim, eu também atendo pacientes neurológicos, AVC, Parkinson, Alzheimer, né? Então, são disfunções um pouquinho mais complexas, mas que eu atendo também. Esses são mais difíceis ainda de ir até a clínica convencional. Principalmente porque alguns, a família deles... não tem condições assim de ficar tirar aquele tempinho para levar, porque não é só o paciente, não. É a família tem que ficar toda. lá, né? Exato, e tem que ficar lá, é um tempo. Nossa, que bom que você faz isso. Então, os cuidados, atendimentos domiciliares têm sido o seu carro-chefe hoje. O carro-chefe, graças a Deus. Que legal, que top. Tem só ter o carrinho aí e pronto. Alguns materiais específicos que não precisa de muito, é o que eu te falei. Não precisa de uma maca, por exemplo, não, né? Não precisa. Não precisa de muito instrumento, um espacinho ali e tá ótimo. São mais os movimentos, não é algo tanto com peso, essas coisas, né? Tem também. Tem que alguns a gente que agrega, tem que levar os pezinhos. Eu levo tudo. Você leva tudo. Você abriu o porta-mala do meu carro. Cheio de coisa. Nossa, tem uma mala, tem uma bola, uma bicicleta, que legal. Tudo. Tem um jump, o que você imaginar tem. Ai, que top. E tudo isso para agregar o paciente, né? Com certeza. Trazer a funcionalidade para ele. Né? Bom saber também. Quem tá assistindo, tá precisando de uma fisioterapia domiciliar, aqui, a doutora para atender. Com certeza. E a gente escuta muitos mitos, né? Muitos. Sobre a fisioterapia.
Tem algum mito assim que você ouve, que você gostaria de esclarecer? Principalmente o que fisioterapia é só choquinho. Sim. Então, assim... Choquinho, ultrassom, né? Laser. Não que eles não sejam recursos bons. São. Mas, assim... A gente consegue... O corpo da gente é o quê? É movimento. É verdade. Entendeu? Nós somos movimento. Então, assim, Rô, você tem que enxergar isso no ser humano, no indivíduo. Quando eu reabilitei essa paciente, e aí que tudo vai casando, a professora Carol, ela falou assim, pessoal, é o seguinte, a gente tinha uma reunião, lá tinha tudo, porque era um ambulatorial aqui das Nações. Tá. Tinha tudo, tinha ultrassom, tinha laser, TENS, o que você imaginasse tinha. Eu não quero que vocês utilizem nada disso. Ela queria fazer vocês a mão na massa mesmo. A mão na massa. A gente, mas Carol, por quê? Né? É mais fácil. Ela falou assim, é mais fácil. Sim. Mas seu paciente tem isso na casa dele? Exatamente. Ele não tem. Vocês têm que passar as coisas para os seus pacientes, que eles consigam levar para casa e que eles possam dar continuidade. Dá para fazer a repetição lá na casa. Exatamente, Rô. Porque imagina, essa paciente, ela chegou até mim, eu só tratei ela com movimentos fisiológicos, anatômicos do corpo dela. Não acrescentei mais nada fora do normal. Que top. Sabe? Imagina se ela chega lá, eu coloco... só faz choquinho. 30 minutos aí, dona Ciclana. E agora 20 minutos no ultrassom. Aí ela chega na casa dela... Não vai fazer nada. Exato. Exatamente. Então, assim... o domiciliar também, ele me proporciona isso. Por quê? Ali com um pezinho, um mini band e uma bola suíça grandona... Pronto. Eu consigo reabilitar meu paciente. Então, assim, eu não utilizo... Eu falo isso para os pacientes que me procuram. Eu falo assim, olha, eu não utilizo ultrassom, choquinho, não tenho. Tudo de forma natural mesmo. Tudo de forma natural, humanizada. Muito bom, muito bom. Porque o paciente consegue trazer isso para o dia a dia dele. Isso é muito bom. Esses dias não, tem algumas semaninhas, na verdade, apareceu para mim uma paciente de pós-operatório de fratura de úmero, né, no ombro. Expliquei para os familiares, porque às vezes eles já vêm com essa... Já vem querendo que faz isso, né? Exato. Não, vamos fazer o choquinho, vamos, né? E eu já explico, eu não trabalho assim, é dessa forma que eu trabalho. Se para você tudo bem, a gente dá continuidade. Sim. Se não, tudo bem, eu trabalho dessa forma. Claro. Né? E aí a maioria aceita. A maioria aceita. A maioria Porque aceita. você explica que isso vai ser continuado em casa, né? Exatamente. Isso é muito importante. Então, eu vou até o paciente, eu atendo ele, explico, e eu sempre deixo para todos os atendimentos, independente de qual seja, eu deixo uma cartilhazinha para o paciente poder dar continuidade. Legal. Explico para ele os exercícios que ele tem que fazer. E aí, eu deixo essa cartilha impressa. Ou se for uma pessoa mais atualizada, o PDF, né? E eu falo para ele, a gente vai fazer isso. Um exemplo, eu venho aqui na segunda-feira. Então, você vai fazer na quarta, na sexta, na segunda eu volto, a gente repete. E aí, você consegue progredir. Porque imagina, se é um paciente que vem uma vez na semana... Então, não tem... E o resto da semana ficar parado? Não tem como. É verdade. Então, aí na próxima semana eu já consigo agregar um pouco mais a evolução. Consigo colocar peso, consigo avançar. É verdade. Então, fisioterapia não é só choquinho, não é só alongamento. Fisioterapia é movimento do corpo, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Quebramos um mito aqui hoje, gente. Olha só, top. E como que é o seu processo de acolhimento, né? Personalização nos atendimentos, né? Você já acabou de falar um pouquinho aí do que você faz. Mas o que você acredita que faz a diferença mesmo com essa relação entre você e o paciente? Sim. Rô, eu acredito que eu sou uma pessoa muito comunicativa. Sim, eu gosto de conversar. Já deu pra perceber. Eu falo bastante, eu gosto... Explica, né? Ia falar isso agora, eu sou muito detalhista. Que bom. Então, se você me procura para uma coisa, eu falo o porquê que você me procurou por causa disso, e a gente vai fazer isso por causa disso, e para isso... Muito importante. Para resultar isso. Muito importante. Eu não falo somente, a gente vai fazer 3 séries de 10, fulano, e é isso. Tá. Não. Então, acho que assim, o paciente, ele entendeu por que ele está fazendo, por que é importante para ele. Verdade. Né? Você se colocar no lugar do paciente também é muito importante. Com certeza. Isso, e tratar o paciente da melhor forma possível. Sim. Você não vê o cifrão. Não. Você vê o paciente. Isso, você vê é muito bom.
a forma. E é tão gratificante. Você chega lá, eles te esperam, sabe? É muito gostoso. Porque você está trazendo vida de volta, né? Movimento, exatamente. Nossa, Isso. Eu sei disso porque eu já precisei de fisioterapia, mas eu tenho um filho, né, que agora não é mais atleta, mas ele foi atleta e ele precisou de muita fisioterapia. Então eu fiquei em muitos fisioterapeutas com ele, sabe, acompanhando. Isso era muito importante, essa comunicação, de explicar por que está fazendo aquilo, o resultado que vai dar, sabe? Ó, se você ficar fazendo isso, assim, 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 daqui um mês você já vai estar conseguindo mexer a perna. A pessoa fala, sério? Então pronto, estimula, né? Exatamente. Do que só ir lá e falar, faz isso aí, pronto, acabou. Daqui 10 minutos eu volto. Eu volto, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Muito. E que tipo de resultado mais te emociona, assim, ao ver no dia a dia com seus pacientes? O resultado que mais me emociona é ver que eles, assim como alguém acreditou em mim um dia, né, de que eu era capaz, é falar para eles que eles são capazes, que eles conseguem. E no final, você vê, poxa, você foi capaz, você conseguiu sua evolução. Seu objetivo era ganhar força, aqui, nós conseguimos, agora a gente tem que manter. Seu objetivo era erguer o braço, você conseguiu. Era andar sem um apoio, um dispositivo auxiliar, bengala, andador, nós conseguimos. Olha, que top. É o que mais me emociona. E aí você fala isso para eles, você conseguiu, você fala. Não, se você vê um atendimento meu, na época de estágio, nós fazíamos atendimentos em grupos, né? E eu vibro com o paciente, cada conquista. Legal. Então, por exemplo, Rô, se o paciente fez certo, eu falo, muito bem, isso, muito bom. Mais uma. Aí tinha um pessoal, estimula, né? Sim, tinha um pessoal que chegava comigo no grupo, aí eles já chegavam, muito bem, Miriam, hoje você foi bem, você foi 10, eles falavam. Tá vendo? Então, assim, eu vibro com cada conquista de cada paciente. Muito bom. De todos. Isso é muito importante. Bom. Então, isso aí faz o dia do paciente, né? Muito, muito. E, Miriam, como que você equilibra o lado técnico, né, da fisioterapia com esse olhar humanizado que tanto você valoriza? Sim. Rô, eu acredito que eu me formei, tá indo para 3 anos, agora no finalzinho, né? Já vamos considerar 3. 3 anos. Tá passando tão rápido. Verdade. Mas desde então eu não parei de estudar. Não é porque eu me formei. Com certeza. Que, não, parei. Eu sei tudo, sou dona da razão. E é isso, receita de bolo para todo mundo. Eu falo isso em todos os meus atendimentos, para todos os meus pacientes. Por quê? A gente precisa estar se atualizando, principalmente a área da saúde. Cada dia é uma patologia nova, uma disfunção nova, alguma coisa nova que aparece. Uma descoberta nova. Exato, né? Entendeu? Eu preciso estar atualizada. Verdade. Então, eu preciso entender aquilo que eu já falei agora há pouco. O que o meu paciente tem, para eu saber como lidar com ele. Então, eu preciso estar buscando, eu tenho 10 minutinhos livres, eu não fico ali rolando o feed. Você fala, vou estudar. Eu sempre deixo algum artigo separadinho, algum livro que é de interesse, né? E eu sempre tô lendo, tô me atualizando. Top, né? Muito então, bom. A gente tem que estar se atualizando. Tem, todo dia, né? Todo dia. Porque sempre está aparecendo algo novo. Algo novo, exato. E às vezes o paciente já está sabendo e ele vem lhe perguntar, não é? Exatamente. Aí você fala, né? Porque hoje a gente tem internet, chega rapidinho nas mãos da gente. Informação. Né? A todo momento. Aí o médico fala, não estou sabendo disso. Então é muito importante se atualizar. E é aí que a gente entrega resultados. Com certeza. Né? As práticas baseadas em evidências. Então, assim, se eu tenho evidências que comprovem que isso é bom, então por que não fazer? Por que não agir assim com o meu paciente? É verdade. Certo? Verdade. Muito bom. Então a gente tem que estar sempre se atualizando e entregando resultados. Com certeza. E o que você diria, então, para quem está passando por uma dor crônica, uma limitação, né? E ainda não acredita nesse poder de transformação da fisioterapia. O que você diria? Eu digo, igual o meu personal fala, que sofá não deixa ninguém saudável. É verdade. Né? Então, é bom, assim, mas... Não deixa ninguém saudável. Se você tem uma dor crônica, se você está com seu nervo ciático atacado, né? Que as pessoas falam... não adianta você ficar deitado, você ficar parado. Isso vai piorar. E as pessoas pensam que tem que ficar parado para sarar, mais um mito. É mais um mito. É verdade. Entendeu? Porque, o que acontece? Pode ser que no começo você vai estar fazendo sua reabilitação
você vai ter mais dor. Sim. Certo? Seu corpo estava parado. Você é igual uma academia. Você vai na academia, você vai sentir aquela dor muscular. Dor, normal, entendeu? E o corpo, ele é dessa forma. Sim. Então, a gente vai sentir dor no começo. Só que depois, o que você prefere? Sentir dor ali algumas semaninhas ou pro resto da sua vida? Verdade. Entendeu? Então, assim, tá com dor crônica, seja ela crônica, agudizada, procura um profissional, sabe? Procura fazer movimentos, se exercitar, atividade física. E aí junta tudo, alimentação saudável, né? Todas as coisas. Mas movimente-se. Movimente-se. Estar em movimento. Estar em movimento. Principalmente as pessoas mais velhas, né? Principalmente. Falar, eu já tô velha, aposentada, agora eu vou ficar quietinho. Não, você pode ficar quietinho aqui, ó. Mas o corpo tem que estar em movimento, né? Meu paciente mais novo, ele tem 68 anos. Uau! O olha mais só. novo dos domiciliares. Do Pilates tem pessoas mais novas, mas do domiciliar, meu paciente mais novo tem 68 Olha aí, tá vendo? E assim, são pessoas super ativas. Sim. Fulana, hoje eu vi esse exercício, acho que vai ser super legal fazer com elas você. Que pedem? Então, tipo Que assim... legal. Por quê? Informação Exatamente, tá ali. Aí que a gente vê. Não dá pra fazer? Não dá? É legal? É viável? Sim, E aí eu explico de novo. Fulana, é legal, vamos tentar. Isso. Ó, isso não dá... Adaptar, né? Exatamente. Nossa, Exato, muito legal, muito bom. Agora a gente vai fazer um bate-volta, tá bom? Claro, respostas rápidas aí. Vamos ver como que você vai sair nesse bate-volta. Um movimento que representa a sua profissão. Em palavras? Em palavras. Em palavras, um movimento. Todos, né? Eu acredito que todos os movimentos, é difícil um em específico. Sim. Movimente-se, né? Movimente-se. Seria isso. Porque... É verdade. Uma palavra que define o seu propósito, então. O meu propósito, empatia. Empatia. Empatia com o próximo. Muito bom. O seu maior aprendizado até aqui? O maior aprendizado até aqui é ver a pessoa como um todo e não só a dor no ombro daquela pessoa. Sim. Você tratar o paciente como um todo mesmo. É verdade. Pegando um gancho aí, às vezes aquela dor pode ser algo emocional? Muitas vezes. Pode ser? Muitas vezes acontece isso. Eu já tive experiências e até mesmo experiências pessoais que as dores, elas podem ser emocionais. Olha só. E às vezes, Rô, o paciente, ele tá, por exemplo, com uma dor, ombro. Sim, de novo, vamos citar o ombro. Só que o problema dele não está no ombro. Isso. Às vezes o problema vem lá de baixo, do pé, que altera toda a anatomia da coluna dele. Entendi. E aí que eu falo que você vê o paciente como um todo. Por isso. Você não tratar a dor, você tratar a causa. Exatamente. Fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese com o seu paciente para você entregar bons resultados. Para descobrir se é algo físico, por exemplo, uma dor que veio lá do pé, ou se é algo emocional, mental, né? Isso, e você saber se colocar no seu lugar. Sim. Ó, isso é uma conduta fisioterapêutica. Tá. Não, isso não é uma conduta fisioterapêutica, é uma conduta que eu encaminho para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Você saber se colocar e não ver o cifrão. Claro, com certeza. Nossa, isso é muito importante. Sim. Bom, nós já falamos aí do mito, né? Que precisa cair por terra, já falei. Por favor. E Pilates, o que é para você o Pilates? Nossa, Pilates é movimento. Movimento, né? Principalmente. Mas, para mim, é o que se tornou uma paixão. Que eu faço com muito amor. Que não me deixa saturada. Que legal. E amo muito trabalhar com Pilates e reabilitar dentro do Pilates também. Gostoso. O Pilates é muito gostoso. Um lugar que te recarrega. Nossa, eu amo praia. Praia? Praia. O pé na areia. Ai, que delícia. É verdade, eu também gosto. Algo que você sempre recomenda para os seus pacientes? Exercitar-se. Exercitar-se. Nossa, isso aí, né? Sempre. Frio, calor, chuva, sol, vamos mexer o corpo. Nem que for lá no sofá com o saco de arroz no pé, né? Exatamente. Não dá pra fazer isso? Com certeza. Pega um saco de arroz, coloca no pé e fica lá fazendo. Fica, exato. Eu falo isso pro meu pai, pra minha mãe, né? Que às vezes eles falam, mas a gente vai fazer academia. Ele fala, pega um saco de arroz, levanta o saco de arroz, né? Exato. E fazer isso. E não te cortando, Rô, mas assim, você não precisando utilizar a
acessórios são ótimos, porque você Sim. consegue diversificar muito mais seu atendimento. Mas quando você entende a biomecânica do corpo, muitas vezes você não precisa nem de instrumento. Nem de peso. Então, por exemplo, assim, movimentos isométricos, a gente consegue ganhar. Isométricos são movimentos parados. Então, por exemplo, eu faço um movimento com o braço seguro. Entendi. Só de estar parado, eu estou trabalhando uma musculatura. Isso é importante também. Então, dessa forma, eu também estou ganhando força muscular sem precisar de peso. Tipo, senta, levanta. Esse é um outro movimento, né? Entendeu? Olha Exatamente. só. Interessante. Sim. Isso é importante também. Muito. Porque eu levo o peso, eu levo a bola, eu levo os mini-bands. Meu paciente tem isso na casa dele? Não tem, às vezes, né? Entendeu? Entendi. Legal. Um sonho profissional. Nossa, um sonho profissional é conseguir ter o meu espaço, que atualmente eu não tenho, mas ter o meu espaço. Vai ter sim, se Deus quiser. E conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis dessa forma, humanizada. Sim. Que legal, muito bom. Tem algum livro que te inspira ou alguma frase que te inspira? Olha, uma frase que me inspira e desde sempre é que nunca foi sorte, sempre foi Deus. É isso mesmo, né? E que desde lindo. todos os momentos da minha vida, desde quando eu trabalhava lá atrás, antes de ingressar na faculdade, às vezes a gente acha que a gente nunca é capaz, né? E aí, nas orações, a gente fala, caramba, deu certo. Deus nos torna capaz, né? É isso então, mesmo. Essa frase eu levo pra minha vida. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu também tenho essa frase comigo. E para nós encerrarmos, fisioterapia. O que é a fisioterapia para você? Nossa, fisioterapia é onde eu me encontrei, né? Onde ela me encontrou. Sim. E que eu quero estar pro resto da minha vida. Não me vejo executando outra profissão, né? Atuando em outra área. E quero estar para sempre nessa dinâmica, nesse contato com os meus pacientes, nesse bate-papo com eles, que top. Mostrando o lado bom da fisioterapia para eles. Com certeza, nossa, muito bom. Olha, Miriam, foi muito bom te conhecer, foi muito legal o nosso podcast e tenho certeza que muitas pessoas vão nos assistir e vão te procurar, viu? Vai ganhar muita cliente nova aí. Tomara, né? O que precisarem, eu falo isso para todos os meus pacientes. Dá tempo de falar uma história rapidinha? Pode falar. Eu atendo o paciente, mas eu sempre falo, fulana, se você precisar, me liga, eu tô aqui. Não é só ali, não é só aqueles 50 minutos. Verdade. Aí teve um dia que eu cheguei para fazer o atendimento com esse paciente e antes de começar e depois de terminar a sessão, eu sempre vejo os sinais vitais. Então, eu vejo a pressão do paciente, batimento cardíaco, faço a ausculta pulmonar e saturação. Tá. Esse paciente está comigo desde o comecinho dos domiciliares. A pressão dele sempre foi 13/8, batimento sempre dentro dos padrões normais. Sim. E nesse dia eu cheguei lá, batimento 100 e pouco, pressão 14. Tudo alto. Tudo alterado. Eu falei, o que aconteceu? Alguma coisa acontecendo. E 2 anos nunca aconteceu isso. Porque você tem ali o histórico. Exato, evolução de prontuário, a gente tem que ter isso. Sim. E eu falei, tem alguma coisa estranha. Nessa sessão, eu falei, fulano, o senhor tá bem? Como que o senhor tá se sentindo? Essa noite eu não dormi bem, mas pode ter sido isso. Mas eu falei, uma noite mal dormida não ia ocasionar isso. Uma pressão mais alta, né? Aí, Rô, eu alertei os familiares e eu falei, a pressão dele não tá legal, os batimentos não tá legal, eu aconselho vocês procurarem um médico. Sim, porque ele já era mais idoso. 77, tá. Né? E aí, ela falou, não, Miriam, a gente vai esperar mais um pouquinho e qualquer coisa a gente já procura. Aí, à tardezinha, eu tava voltando de fazer unha. Ela me liga o telefone, eu falei, aconteceu alguma coisa, porque pra ela tá me ligando, atendi na hora, e é pertinho de casa. Eu falei, oi, fulana, tudo bem? Ela, Miriam, você pode vir aqui de novo ver os sinais do fulano? Eu falei, claro, eu vou, 5 minutos tô aí. Aí já montei no carro de novo, fui até a casa dela, e aí a hora que eu vi, mais alterado ainda, a pressão já tava 14 de manhã, aí isso era umas 4 horas da tarde, 5, a pressão dele já tava, acho que 16, 17. E ele tava sentindo mal. E aí com estado febril, suando frio e não tinha se alimentado o dia inteiro. Aí, só que eles não têm carro. Aí eu falei, eu não vou embora, eu vou deixar o paciente aqui. Eu falei, fulana, arruma aí as coisas e vamos pro hospital.
Ai, não, Miriam, como assim? Você tem suas coisas? Eu falei, não é isso. Então, é aquilo que eu falo. Se você precisar, eu estou aqui para o que você precisar. Eu sei que, até você chamar um Uber, até você colocar... Ele tem dificuldade para entrar no carro. Tadinho. Eu falei, não, monta no carro e vamos embora. Levou ele. Levei ele. Resultado, chegou lá, ele estava com dengue e com uma infecção no pulmão. Olha só. Por isso da saturação alterada, os batimentos. Isso aí é progredir se ele não fosse no médico. Exato. Se eu viro as costas e deixo ali... Olha só, já pensou? E a importância de nós vermos todos os sinais no paciente. Então, é chato, é demoradinho? Você perde 10 minutos, Rô. Nossa, mas pode salvar uma vida. Exatamente. Né? Porque a pessoa ali no dia a dia, ela é leiga para isso. Sim. Então, ela não consegue, ela não tem essa visão com o paciente. É verdade. Entendeu? A gente não repara às vezes. Exato. Uau, que top. Muito bom conhecer profissionais como você, porque vocês estão aí na área da medicina e vocês sabem, né, que em todas as áreas, em todas as profissões... Tem aqueles e aqueles. Exato. Né? Em tudo. Não vamos como. generalizar. Porque tem médico que não liga pra gente, não olha pra cara. Tem, mas como também tem outros profissionais de todas as áreas, né? Isso vai de pessoa. Exatamente. Então, é muito bom quando a gente conhece um profissional da área da saúde que tem essa visão, sabe? Essa visão de empatia, de humanização, de amor ao próximo, sabe? De se ver no lugar do paciente. Sim. Porque você tem mãe, você tem pai, aí você pensa, se fosse o meu pai que estivesse passando por isso, né? Isso. Então, a gente tem que sempre se colocar no lugar do próximo. Então, é muito bom conversar com pessoas assim como você. Você está de parabéns. E que Deus te abençoe cada dia mais. Abençoe sua profissão. Amém. Que você continue sendo as mãos, né, dele aqui nessa terra. Amém. Sabe? Fazendo essa missão tão linda para ajudar pessoas, para trazer vida, para trazer movimento, né, para trazer alegria, esperança, né? Tudo paciente, isso, com certeza. Isso. Então, que Deus te dê muita saúde, tá? Para que você continuar fazendo esse trabalho tão lindo. Parabéns. Para muitas pessoas, amém. Rô, muito obrigada. Então, foi um prazer. O prazer foi meu e esse foi o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Amei, foi muito bom. Então tá bom, seja bem-vinda. Sempre que quiser vir aqui conversar, trazer novidades, pode vir pra cá. Com certeza. Tá bom? E os colegas também aí da profissão falam, quer lá contar a história, vai lá. Vai lá que a Rô tá esperando. Fala que eu te escuto. Ótimo. É isso aí. Muito obrigada, Rô. Tá bom, beijo aí no coração, beijo viu? Beijo pra nós, até. Meninas, esse foi mais o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse podcast. Eu amei essa conversa, foi muito gostosa. A gente sempre aprende algo, né? Eu saio daqui assim radiante porque eu sempre aprendo alguma coisa aqui no podcast. E as coisas que a gente aprende, a gente leva para a vida, sabe? Às vezes para ajudar uma outra pessoa, para indicar, né? Às vezes alguém tá precisando de uma fisioterapeuta e fala, já sei, conheci uma top, a Miriam. Então, é sempre assim, a gente tem que aprender, né, para passar para frente o nosso aprendizado. E que você tenha aprendido alguma coisinha hoje aí. Uma frase que eu levo aqui desse podcast é essa que a Miriam falou, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Coloca isso na sua mente, que tudo que acontece na sua vida é por um propósito de Deus. Os planos dele são maiores e melhores nas nossas vidas. Então, tá acontecendo algo aí que você não tá gostando muito? Calma, né? Deus está preparando o caminho. Então, tenha paciência, tenha fé, tenha coragem, tenha força, que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo podcast. Até mais! Tchau, tchau!